Então, eu me conhecendo, eu consigo compreender o outro. Porque quando alguém fala, o meu cabelo dói para cortar, ou dói para pentear, como assim? Não dói cortar cabelo, não dói pentear cabelo, mas naquela pessoa dói. O processamento Sim. sensorial muitas vezes é tão imaturo que a criança responde errado ao estímulo do ambiente. Então, cortar cabelo não dói, cortar unha não dói, escovar dente não dói. Não dói para você. Para mim, pode doer. Se eu tiver o transtorno do processamento sensorial, pode doer. E as pessoas, elas têm dificuldade em separar o transtorno do processamento sensorial do transtorno do espectro autista. Tem uma diferença aí. Sim. Muitos autistas, as pesquisas falam em 86%, 92% dos autistas têm transtorno do processamento sensorial. Porém, nós típicos também podemos ter transtorno do Temos. processamento sensorial. Não precisa ser autista. Eu posso ter T21, que é a síndrome de Down, eu posso ter outras, e posso não ter nenhuma síndrome e ter o transtorno do processamento sensorial. E aí vai dificultar cortar o cabelo. E se o barbeiro, a cabeleireira não consegue compreender isso, ou os próprios pais não conseguem compreender quando a criança fala que dói cortar o cabelo, como é que faz? Como é que faz para escovar o dente? Como é que faz para cortar a unha? Como é que faz para cortar o cabelo? Ainda bem que hoje nós temos pessoas como você que se especializaram, que compreendem, e que veem que é possível. É possível cortar? É, mas nós precisamos ter estratégias sensoriais, realizar acomodações sensoriais. Às vezes demora quanto tempo para você cortar o cabelo? Não é verdade? E às vezes só corta um pedacinho. Às vezes sai o cabelo incompleto, né? É verdade. Então, Mas isso que você está falando, Érica, é primordial, né, para você atender uma criança com dificuldade sensorial. Agora a Érica falando aí, às vezes a gente mesmo atendendo uma criança assim, a gente pega, né, pensando assim, eu também tenho essa dificuldade, né? Eu também não gosto quando o cabelo cai em mim, né? Começa a incomodar, né? E por que a criança não pode se expressar isso falando que o cabelo está caindo nela, está se incomodando, né? E a gente tem que fazer algo para... Não, então vou te ajudar, vamos fazer de um jeito que não caia cabelo em você, né? Então, o adulto, né, ele tem um comportamento, às vezes, que ele não quer escutar a criança. Às vezes, tem algumas pessoas que falam assim, isso é frescura, né? E não é, né, pessoal? A criança, às vezes, é sincera, ela tá falando ali, ó, tô com essa dificuldade, me escuta. É só isso que eles querem, né? Ser escutados, entendeu? Exatamente isso. É assim, são duas questões, né? Uma, não dói em mim, como é que pode doer no outro? E a outra questão, isso que você está falando, assim, é uma coisa que todas as lives que eu fiz sobre transtorno de processamento sensorial, eu falei sobre isso. Isso é certíssimo. Nós não validamos o que a criança fala. Se eu vou aí cortar meu cabelo com você, e você começa a cortar, eu falo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Você não vai pegar e falar, não, a Érica que tá de frescura. Exato. Você vai me ouvir, porque se você não me ouvir também, eu vou levantar e vou me embora. Exato. Agora, a criança, ela tá falando, tá doendo, sai frescura, não tá nem aí, não valida o que a criança fala. Agora, essa criança que fala, tudo bem. E a criança que não pode falar, que não sabe se expressar, ou que nem consegue compreender da onde que está vindo essa dor. Então, essa criança, ela está sofrendo, e ela vai se desregular. Ela vai chorar, ela vai tentar sair da cadeira, vai acontecer muitas coisas. Sim. Então, quando eu compreendo, eu viro defensor da minha família, eu viro defensora do meu filho, que eu vou dizer, olha, eu sei que dói para você cortar o cabelo, então nós vamos tentar cortar da melhor maneira possível, de uma maneira que você não fique mal. Se der para cortar a franja, tudo bem, se não der, a gente vai embora.